Saúde já está de volta e agora é hora de assunto sério por aqui. A gente sabe que a culinária brasileira é muito diversificada e é muito comum a gente encontrar um dos ingredientes que vem lá do fundo do mar em nossas receitas. Mas a gente vai descobrir que tem um probleminha com esse tipo de ingrediente, que são os frutos do mar. E a gente foi até Salvador para descobrir um dos ingredientes mais importantes do acarajé. Vamos acompanhar junto? O Nordeste brasileiro é conhecido por suas belezas naturais. Aqui, o paraíso é capaz de permanecer emoldurado, guardando a singularidade do mar. Estamos na cidade de Salvador, que está entre as capitais brasileiras mais importantes, devido à sua relação histórica com a criação do país. O município foi a primeira capital do Brasil e hoje é um dos destinos mais visitados por turistas. No centro histórico da capital baiana está um dos locais mais emblemáticos da cidade, o Pelourinho, nome que remonta à época da escravidão, pois significa coluna de pedra que ficava no centro das praças para castigar os escravos. Quem passa por aqui não pode deixar de conhecer o famoso elevador Lacerda, que foi o primeiro elevador urbano do mundo, levando os moradores da parte alta para a parte baixa da cidade. E além de ser funcional, proporciona uma das mais belas vistas da Baía de Todos os Santos. Sol, mar e a cultura de se alimentar daquilo que as águas que banham a cidade oferecem. Muito peixe e muito fruto do mar. O senhor tem o hábito de comer fruto do mar? Eu adoro fruto do mar e pesco também. Não sou fã, depende muito. Camarão mesmo, eu sou louca. Eu não como fruto do mar direto. Só como camarão de vez em quando, né? Mas não, acho que Salvador não vive sem um camarão, não. Camarão eu não tenho muito costume, não. Agora o peixe é no bico. O bacalhau, o peixe cuvina. Pelo menos uma vez por semana a gente tem que comer alguma coisa do mar, né? Um peixezinho assim, que faz bem para a saúde, sim. Tudo tem que comer moderadamente, a mesma coisa que cerveja, digamos assim. Cerveja a gente bebe e curte, mas com moderação, entendeu? Mas acho que frutos do mar não faz muito mal, mas também não faz muito bem comer demais. O que seria da comida baiana sem o camarão, né? Os pratos típicos que são oferecidos para os turistas, para as pessoas que vêm visitar, são à base de frutos do mar. São as mariscadas, a moqueca, a peixada. Então, você tem a presença desses alimentos. Essas populações geralmente fazem uso desses alimentos de forma esporádica. Até mesmo o conterrâneo, o habitante da cidade litorânea, eventualmente no final de semana vai fazer uso. E existe uma outra população que é mais atingida, que é a população de baixa renda, que vive inclusive da pesca, mas vende o peixe de médio porte, os peixes grandes, e que marisca. Muitas vezes nem é o pescador, é a mulher do pescador, é o filho do pescador, que vai catando aqueles mariscos, moluscos, crustáceos que estão no mangue, ou nas regiões litorâneas onde a água é rasa, de pouca profundidade, fazem a catação desses animais e fazem preparações de forma frequente, fazem uso intenso na sua alimentação desses animais. Essas populações de baixa renda, que fazem uso frequente desses mariscos, quase cotidianamente em sua alimentação, acabam tendo uma exposição maior a esse risco pelo consumo frequente que fazem. Existem estudos aqui na nossa região que são dirigidos pela Universidade Federal da Bahia, que apontam resultados mostrando que populações do Recôncavo Baiano, de algumas ilhas como a Ilha de Maré, que já têm sido atingidos de forma significativa, expressando doenças que têm na sua origem o consumo desses mariscos, mas muitas delas, na verdade, são concentrações altas de metais pesados, como chumbo, cádmio, mercúrio. E é importante que a população, de uma forma geral, saiba que estes produtos, eles têm um tropismo, como a gente fala em medicina, uma preferência pelo sistema nervoso. Na verdade, ele é fonte de quê? De proteína e um pouco de gordura. As gorduras vegetais são de sobremodo excelentes. Claro que nós temos as melhores, né, como o azeite de oliva, as castanhas, e temos os óleos mais comuns, como o óleo de soja, que são favoráveis, são facilmente, digamos assim, adquiridos por uma população de baixa renda. Em termos de proteína, existe uma infinidade de outras fontes, né? Citando carnes, aves, outros animais que seriam menos atingidos, e ovos, laticínios, feijões, castanhas, que são sobremodo excelentes como fontes de proteína. Aqui na Bahia é só virar uma esquina ou entrar em um restaurante
para ter como opção o vatapá, camarão na moranga, moqueca ou o famoso acarajé. Aqui, os frutos do mar fazem parte do cardápio e da cultura dos baianos. Grande parte da população se alimenta de frutos do mar e, principalmente em regiões litorâneas como Salvador, o consumo cresce. Porém, falta informação e às vezes interesse quando se trata dos malefícios que esse tipo de alimento pode oferecer à saúde. Esses animais são diretamente afetados pela poluição marinha e, quando consumidos, podem prejudicar o bom funcionamento do organismo, causando alergias e intoxicações, que podem, em alguns casos, levar à morte. Os que causam mais dano realmente são esses animais intermediários, né? Os moluscos, que têm uma concha, né, a valva, e eles são incapazes de comer, na verdade. Então, o que acontece? A água do mar passa por eles e eles filtram a água. E aí concentra exatamente as substâncias tóxicas, que servem como alimento para o animal, mas vai, digamos, não faz nenhum dano ao animal, mas vai fazer dano de forma concentrada em que for alimentar-se. E os crustáceos também, né? Os crustáceos como camarões, caranguejos, que têm, digamos assim, como forma de consumir o seu alimento, o alimento que para eles já está deteriorado, ou seja, precisa ter uma ação de bactérias deterioradoras para que eles sejam capazes de comer o alimento. Então, quando eu estou falando de caranguejo, estou falando de camarão, eu estou falando de animais que comem animais que já morreram e que bactérias chamadas cadaverina e putrescina já estiveram lá decompondo. Então, embora o aspecto seja assim, muito atraente para algumas pessoas, eu não colocaria esses alimentos como sendo alimentos de excelente qualidade. Eles estariam no último patamar da minha opção. Então, a poluição ela é assimilada pelos fitoplânctos, zooplânctos, que são o alimento dos organismos que frequentam a superfície arenosa do mar. E eles, alimentando-se disso, são um perigo para a saúde da população. Sim. Uma pessoa que tem alergia depende muito do grau. Tem pessoas que são intolerantes e tem pessoas que têm alergia plena. E no caso dos alérgicos a frutos do mar, como camarão, siri e moluscos, a mínima quantidade pode causar reações alérgicas drásticas na pessoa. Não precisa nem ser o óleo, a vasilha que foi mal lavada. Então, um pequeno resíduo que fique ali pode dar start a uma reação que vai desde dermatite, urticária, né, até problemas respiratórios e edema de glote, que é fechamento da glote, a pessoa tem problemas sérios. Isso no caso da alergia já justificada, né? As pessoas às vezes são enganadas com bolinho, tem camarão, não tem camarão, e quando vê já está com um problema grave acontecendo na sua vida. Então, o tropismo, ou a preferência para o sistema nervoso, faz com que enfermidades como paralisia, como doenças neurotóxicas e, em última análise, a não ser a diarreia, que também acontece, todos os outros são neurotóxicos porque são toxinas que atingem o sistema nervoso. Quais seriam os problemas, né? Uma carcinogênese, um câncer pode surgir na pessoa e a pessoa não sabe qual foi a origem daquele processo. Embora existam muitas outras influências, não pode se deixar de lado a questão dos produtos químicos, né, e outros produtos biológicos e toxinas que podem também interferir nesse processo. A receita mais segura seria fazer uso do que a gente tem de melhor na alimentação no nosso planeta, que seriam as frutas, os vegetais, os legumes, as hortaliças, os cereais, as raízes, né, os laticínios, as castanhas. Se eu for falando aqui, é infinita a quantidade de opções que a gente pode ter de forma mais segura e saudável. Se alguma coisa não faz bem ou tem risco, fique longe. Não é muito difícil para uma pessoa ver que as drogas, o alcoolismo, eles são nocivos. Este aqui não é menos. Talvez pareça que eu estou sendo exagerado. Eu vivo envolvido com pessoas com intoxicações desse tipo, de processos alimentares,
e creio que ninguém precisa, para viver, deliciar-se com alguma coisa em que está embutido algum risco. Fique longe, tenha mais qualidade de vida.